Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Hoje a gente vai falar aqui sobre, com um pouco de atraso, o resultado do segundo turno das eleições presidenciais no Brasil, que levou Lula à presidência, das consequências, né, dessa vitória, das lições urgentes que ficam da derrota de Bolsonaro. O canal Ideias Soltas ao Vento foi criado por mim, eu sou José Benito, professor de História, e criei esse espaço como lugar de debate para algumas ideias, análises, proposições, provocações que eu faço aqui. Mais importante, de saída, não deixe de deixar o polegar para cima, isso aumenta a visibilidade do vídeo do canal. Aperta agora o polegar para cima, se ao final do vídeo você não gostar, você desaperta. Se inscreva no canal, ativa o sininho, toda vez que a gente lançar um vídeo você vai ser notificada ou notificado. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, né, é sobre a análise de quem perdeu do Bolsonaro, né? O que eu vou fazer nesse vídeo é um pouco um resumo do que a gente fez lá na TV Trevo Brasil, que é um outro canal do YouTube muito bom, vale a pena ir, que tem programas toda terça-feira à noite com temáticas diversas que ficam gravados. Então, saindo daqui do Ideias Soltas ao Vento, dei um pulinho lá. E lá a gente discutiu esses temas que eu vou tratar aqui de uma maneira um pouco mais longa. Se tiver tempo, tiver com disposição para escutar mais coisas que eu e o Chico Pereira, que é o outro analista, fazemos lá, vale a pena. Primeiro, analisar o tamanho de Bolsonaro, né? O tamanho do que a gente chama, grosso modo, de bolsonarismo, né? Que saiu com 58 milhões de votos da eleição. É interessante notar que essa massa eleitoral de Bolsonaro é exatamente a mesma de 2018. Bolsonaro cresceu objetivamente 400 mil votos. Ou seja, existe uma massa de eleitores que tende a votar em Bolsonaro, naquilo que ele representa, a gente vai ver isso, que é da ordem de 58 milhões de pessoas. Isso é muito grande, é claro que não é a maioria da população, não é a metade da população, mas não é a metade da população de uma população de 215 milhões de habitantes, não é 58, mas é a metade do eleitorado que participa do jogo político, que vai lá e vota em um candidato A ou B. Lula teve 60 milhões de votos, e esses 60 milhões de votos significam 13 milhões de votos a mais do que Haddad em 2018. Né? Então, Lula é uma figura histórica muito grande, muito gigante, que se mostrou necessária para derrotar a força dessa estrutura perigosa que a gente chama de bolsonarismo. E quando eu chamo de bolsonarismo aqui, o interessante dizer é que isso não é uma massa homogênea. Né? A gente pode chamar os eleitores afetados pelo bolsonarismo de uma outra coisa, os eleitores conservadores, onde há uma massa ultradefensora de Bolsonaro que gravita de forma mais próxima, que abraça de forma mais próxima um ideário fascista que está explícito nas ações e nos discursos de Bolsonaro. Existe uma outra galera que, por outros motivos, também gravita em torno desse ideário, e isso é muito perigoso. 58 milhões de pessoas, se não apoiaram explicitamente, foram coniventes, aceitaram uma lógica um pouco mais próxima do fascismo, uma lógica que desconsiderou 700 mil mortes na pandemia, uma lógica que desconsiderou um discurso violento do governo contra minorias, contra mulheres, enfim, essas pessoas podem não ter abraçado o bolsonarismo raiz, como aqueles que continuam hoje, dia 13 de novembro, parado nas portas dos quartéis, numa total dissociação da realidade, né? Naquilo que é chamado de dissonância cognitiva, né? As pessoas criam suas realidades próprias, criam seus meios de informação próprios, e isso é o núcleo duro do bolsonarismo, que é bem perigoso, porque é o que está mais mobilizado, mas é bem menor que 58 milhões. Né? Mas é interessante notar que, de uma maneira ou de outra, né, tanto os altamente dissociados da realidade, os altamente bolsonaristas, os que abraçam o fascismo, os frustrados mimados que não aceitam a derrota, como aqueles que votaram em Bolsonaro por um motivo ou por outro, eles estão imersos, e aí eu sempre bato aqui no canal nesse ponto, em uma lógica, em um caldo ideológico que tem muitas faces, né? Primeira face, que eu acho que atrai muita gente, talvez a maioria, é um antipetismo que foi
Todo esse caldo foi maturado pela grande mídia, que nas últimas eleições, principalmente agora com a eleição do Lula, num primeiro momento se mostrou anti-bolsonarista, né? Num primeiro momento, num último momento, a partir do momento em que a terceira via se mostrou, que a gente já dizia aqui, né, como inviável, essa galera da mídia migra para o Lula, mas durante todo o período, desde 2013, das manifestações de 2013, passando pelo impeachment golpista da Dilma, e passando pela eleição de Bolsonaro, foram muito coniventes com todo esse caldo ideológico antipetista, mas que tem outras vertentes, a gente vai ver, que levou Bolsonaro ao poder, porque isso interessava a grande imprensa, sócia que é do grande capital, pertence ao grande capital, as pautas do grande capital, que tanto Bolsonaro quanto Temer, tem vários vídeos aqui nesse canal, a gente mostra isso, essas pautas pró-capital, se aceleraram nesses dois governos, né? Então, para questão econômica, que é sempre a questão de fundo, eu cada vez me convenço disso, há diversas questões outras, a gente vai tratar nesse vídeo, passando no final um pouco disso, há diversas questões outras que a gente precisa dar conta, como pessoas progressistas, como pessoas humanistas, mas a questão econômica ela é central, e a questão econômica foi central para culpabilização do PT, para esse antipetismo, para o golpe na Dilma e para a eleição de Bolsonaro, e a imprensa foi sócia de todo esse processo de construção do antipetismo. Esse antipetismo é o que está mais disseminado na sociedade, que tem ódio do PT, ódio do Lula, e se você pergunta detalhes, como a gente vive uma sociedade da informação fluida, da ausência da racionalidade, né, que é mais presente nos radicais bolsonaristas, né, onde a pergunta por que parece que ofende, mas por que você é contra o Lula? O que o Lula fez? O que o PT... As pessoas não conseguem formular uma crítica, e olha que o PT deu sim margem para muitas críticas, mas esse sentimento antipetista diria eu, é a base de um caldo que tem outras coisas, eu cito sempre aqui nos últimos vídeos. Eu acho que é uma sociedade que se acostumou com a violência, principalmente a classe média baixa e a classe trabalhadora, né? Para quem a violência sempre foi algo presente. Quem mora nos subúrbios se acostumou com a ideia da morte, a gente vê vizinhos, amigos de infância morrendo, principalmente jovens negros, jovens pobres, a gente está se acostumando com isso, está acostumado com isso. Esse caldo de violência, que eu chamo de caldo de violência miliciana, é apresentado como solução para uma melhoria da qualidade de vida, é a violência que resolve no tiro, matando bandido, matando ladrão de celular, matando... E isso reverbera em alguns discursos anti-esquerda, é interessante que todo esse caldo, de uma maneira ou de outra, ataca a esquerda, de maneira torta, alterando o discurso de esquerda. Então essa violência dateniana, digamos assim, como solução, que vê o pobre como inimigo, que vê o outro como inimigo, o antipetismo vê o PT como inimigo, a violência dateniana vai ver isso como inimigo, é mais um elemento, né? E sempre nesses elementos tem alguém como inimigo. São sempre elementos do bem contra o mal, de uma reação dicotômica, de uma reação agonística de violência. O outro elemento que está muito presente, principalmente na população mais pobre, é a questão do evangelismo, que eu chamo de evangelismo agonístico, evangelismo do bem e do mal, onde pastores, que têm uma importância muito grande, pastores e padres em menor grau, das religiões cristãs, que têm uma presença muito grande na sociedade brasileira, adotaram um discurso de nós contra eles, de demonização também do PT, da esquerda, de levantamento de uma culpabilização de um comunismo que ninguém sabe o que é, numa época onde as pessoas não perdem tempo lendo, onde não perdem tempo se informando. É o paraíso da doxa, o paraíso da opinião, né? E é o inferno da episteme, do conhecimento. Ninguém está preocupado em produzir o conhecimento, e mais do que produzir conhecimento, ninguém está preocupado em produzir uma opinião baseada em conhecimento. As igrejas evangélicas fazem essa associação entre diabo, comunismo, criam um bando de fake news, e isso consolida, junto com a violência e com o antipetismo, esse caldo, que tem um último elemento muito forte, por ser um elemento econômico. Eu acho que os elementos econômicos são muito fortes, que é uma visão ultraliberal e empreendedora, né? As pessoas não se sentem mais, não querem mais ser empregadas, querem ser self-made men and self-made women, ou seja, as pessoas querem ter a impressão de que são controladoras de seu destino, e por isso aceitam perda de direitos trabalhistas. Por isso vêm trabalhadores e sindicatos que lutam por uma visão mais igualitária de mundo como algo errado, até porque
as lógicas trabalhistas de igualdade, onde você ficava muito tempo no emprego, numa fábrica, onde um contingente muito grande de pessoas desenvolvendo funções similares fazia com que fosse mais fácil desenvolver um espírito de coletivo, um espírito de classe, né? Hoje você não tem isso. As empresas, os empregos são fluidos, né, nessa sociedade líquida que o Bauman tão coloca, então tão bem coloca, né? Essa sociedade líquida cria vínculos trabalhistas que são fluidos e isso faz com que as pessoas acabem caindo num momento de crise, não culpando o capitalismo, a gente já viu isso aqui, o capitalismo que se apresenta como religião, não vou retomar, mas culpando o outro que não deixa que um sistema competitivo de fato deslanche, seja o Estado, seja o incompetente do funcionário público, do empregado que quer direitos. As pessoas culpabilizam aquilo que é seu instrumento ou seu colega de trabalho para não culpabilizar o sistema e, mais uma vez, temos culpados, né? Os comunistas, os sindicalistas, os trabalhadores que querem direito. Então, esse caldo está numa panela de ultraconservadorismo que está presente na sociedade brasileira e que o PT não desmontou. O PT conseguiu, com uma figura que é histórica na política, que é o Lula, ganhar uma eleição com uma frente ampla, trazendo setores da sociedade brasileira que perceberam o perigo desse caminhar comandado por uma ultradireita, por uma direita fascista, por uma direita que, ao contrário do que o Bolsonaro diz, não joga nas quatro linhas, por uma direita que era contra as instituições burguesas. Aliás, o Estado burguês sempre, as eleições burguesas e o Estado burguês são sempre questionados pela grande burguesia, ou pelos cãezinhos da grande burguesia, como é o caso do bolsonarismo, né? Cãezinhos que às vezes não sabem que são cãezinhos, isso que é mais triste, quando os interesses dessa grande burguesia são ameaçados. Ela flerta, ela financia o fascismo, está acontecendo agora. Determinados setores da burguesia que têm interesses mais próximos ao bolsonarismo. Os outros da grande burguesia estão tentando, a gente vai ver, pressionar na lógica da frente ampla o PT. Mas então a própria burguesia, e Bolsonaro fez isso, abre mão da democracia se seus interesses econômicos são ameaçados, mas há setores que percebem que isso é um risco. É um risco. Se eu não tenho regras mínimas de convivência, qualquer um pode ser vítima. Por uma questão racial, por uma questão de preconceito, por uma questão de mentira, de ser vítima de uma fake news, por uma aliança momentânea rompida. Então, a gente conseguiu vencer com uma frente ampla, com um discurso claro da civilidade, do republicanismo, mas que traz um problema para a gente, que é do campo progressista. E qual é o problema que isso traz para a gente? A gente vai ter que lutar por esse governo de 60 milhões de votos, que derrotou politicamente, eleitoralmente, o fascismo nesse momento, mas que vai ter que conviver com a persistência desse pensamento, desse caldo ideológico. A gente vai ter que não conviver, mas enfrentar esse caldo ideológico, ao mesmo tempo que num outro pilar a gente vai ter que lutar para ter um governo minimamente progressista. Não vai ser uma luta fácil. Primeiro, porque a direita pode usar esse caldo ideológico, fatores desse caldo ideológico, para trazer parte da população para o lado dela. Vou dar um exemplo. O Lula, essa semana, fez um discurso defendendo que as pessoas não passem fome. A grande imprensa usou a questão de que isso é uma irresponsabilidade fiscal. Em resumo, as pessoas podem morrer de fome desde que o Estado continue pagando o que ele deve para o grande capital rentista, né? Como se o Estado brasileiro tivesse hiperendividado, e não está. Eu vou fazer um vídeo na frente para mostrar que o endividamento do Estado brasileiro, mesmo com a tragédia de Bolsonaro, não é tão grande, para mostrar que tem dinheiro. Metade do orçamento da União esse ano está sendo gasto com rolagem e pagamento da dívida pública, algo em torno de 2 trilhões de reais, 2 trilhões e um pouquinho, um pouco menos, né? Perdão. E para o ano que vem a mesma coisa. Mas isso é uma prova, ou seja, é um governo de frente ampla que vai ter, por ser de frente ampla, que vai ter gente dentro dele que foi aliada eventual por uma série de interesses, né, sob o guarda-chuva da defesa da democracia, que estava do nosso lado. Simone Tebet foi importantíssima para a eleição do Lula, por dialogar com o agronegócio, por dialogar com setores da direita tradicional do PMDB, mas não é uma aliada das pautas de esquerda. A gente sabe que o lobby da educação, a gente tem visto aí, está atuando dentro do governo, mas não só ele, né?
A gente tem visto essa semana muitos ataques à figura do Haddad, por conta que o Haddad estaria conversando com os lobbies da educação. Toda equipe de transição vai dialogar com todos os setores, e cabe ao movimento sindical, cabe aos movimentos sociais se organizarem para conversar. Então a gente tem uma dupla tarefa, em resumo, no frigir dos ovos, para esse governo que entra. Se organizar, nossos setores, sindicatos, movimentos sociais, movimentos identitários, sempre tendo em conta que a disputa é econômica. Não dá para fazer o discurso, como bem diz Bauman mais uma vez, da defesa das necessárias pautas identitárias, quaisquer que sejam elas, esquecendo que elas estão assentadas numa base de luta de classe. Não dá para esquecer a luta de classe. E não dá para achar que basta discutir o econômico sem as pautas identitárias que a gente vai resolver o problema. Essas coisas precisam caminhar juntas. Então a gente precisa disputar espaço com o governo, né? Só voltando ao Haddad, uma janela, muita crítica que o Haddad conversou com o lobby da educação. O governo PT sempre conversou com o lobby da educação. Acho muito estranho aparecer a crítica ao Haddad quando ele, neste momento, é das poucas pessoas da alta cúpula do PT que mete o dedo na ferida e critica a elite financeira desse país e critica o poder das igrejas evangélicas neopentecostais no país. Eu vejo setores progressistas, a gente precisa abrir mais o olhar, perdoem a presunção, e ver o que está por trás disso, né? Porque todo o governo vai negociar. O governo Dilma negociou a reforma do ensino médio. A gente precisa, cabe aos sindicatos de educação, nós profissionais de educação, os movimentos sociais, nos organizarmos para disputar espaço na educação, na economia, na ciência e tecnologia. As equipes de transição são isso, são governos de frente ampla. Então a gente tem que lutar dentro de um governo que tende a ser conservador. O Bakunin, o revolucionário anarquista, dizia que governos de coalizão tendem a ser conservadores, tendem a ter como sua linha de corte inicial aqueles que são mais atrasados, mais retrógrados. Cabe a gente puxar a linha. Só que para a gente puxar a linha, a gente precisa ganhar a população, que a gente está perdendo na batalha ideológica. As igrejas evangélicas acolhem, estão junto da população. O coronelismo ganhou força, o político varejista, o vereador varejista está junto da população. A gente precisa empoderar movimentos sociais que estão lá perto. Movimentos sociais de educação para a população carente, para negros e pobres. De alguma maneira a gente precisa contribuir com isso. Movimentos de empoderamento na luta contra a homofobia, da luta do verdadeiro empreendedorismo feminino, enfim. A gente precisa dialogar com a população, a gente precisa travar uma batalha ideológica, precisa ganhar as redes sociais, não para fazer a guerra de fake news ou a guerra de baixaria, que infelizmente e necessariamente aconteceu no segundo turno, mas para fazer o embate, para tentar colocar de novo a episteme, a lógica, a busca da verdade como critério da notícia, como critério da formulação de um debate político, à direita e à esquerda, para sair dessa mijórdia de mamadeira de piroca, de kit gay, de banheiro unissex, né? Não tenho esperança de ganhar quem está hoje na porta de quartel como Zumbi, mas a gente tem 58 milhões de pessoas que representam um pouco disso. A gente precisa defender os direitos humanos, a gente precisa defender uma sociedade mais igualitária, a gente precisa discutir com as pessoas o que é comunismo, que não é um bicho-papão, virou um bicho-papão, né? Voltou à moda. Toda vez que o capitalismo entra em crise, a primeira coisa que ele faz é transformar o comunismo num bicho-papão, mesmo quando eles dizem que o comunismo já morreu, como agora. Então o trabalho é grande, a gente precisa ganhar essa batalha ideológica que passa por empoderar quem dialoga com a massa e a própria massa, quem dialoga com a classe trabalhadora, construir de alguma maneira, participar do processo de construção de consciência de classe, inclusive nossa, né? Às vezes como classe média a gente se acha elite. E por outro lado, já com a roda andando, a gente precisa pressionar o governo, que vai sim sofrer pressão de todos os lados. Eu acho que esse é o cenário, mas é muito melhor a gente começar discutindo isso sem o governo fascista. Quem chegou até aqui, a gente pede. Se você tiver alguma crítica, sugestão, faça nos comentários. A gente responde a todos e divulgue os vídeos, curta, compartilhe, isso ajuda muito o canal. Agora, respirando um pouco mais, tirando de frente esse fascismo verde e amarelo, né, que nos roubou as cores do país. A camisa da seleção eu nem faço questão, eu sou fluminense, vocês estão vendo ali, mas que nos roubou as cores do país, que a gente consiga construir finalmente
dar o pontapé inicial para uma construção de uma ideia de nação em que a gente mexa nas feridas que historicamente a gente não mexeu, do preconceito, né, que está vinculado à escravidão, que está vinculado ao extermínio indígena, que está vinculado à violência com a população mais pobre, coisas que a gente nunca mexeu ao longo das histórias, seja escravidão, ditadura, extermínio indígena, exploração da população trabalhadora. A gente precisa mexer nisso para tentar construir uma nação, e sem o fascismo, sem essa grande cortina de fumaça tóxica, talvez isso fique mais fácil.